Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha, e já cocoricou dona galinha. Levanta, e o cavalinho já pulou na cama, e o pintinho tirou o seu pijama, e o porquinho já caiu na lama. Bom dia, meus amados do 6º ano da Escola Promove. Bom dia, hoje é uma segunda-feira maravilhosa. Hoje é mais um dia de aula de filosofia, né? E na aula anterior nós falamos da ética, né? Lembra? Vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos na aula anterior? Falamos da ética, um conjunto de regras, normas que estão aqui no nosso pensamento e que sempre vão nos ensinar a escolher ou decidir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Isso é ética. Então, a partir do pensamento ético, da ideia ética que nós temos internalizada aqui na nossa cabeça, nós praticamos o ato correto, nós praticamos o bem, né? E a prática do bem a partir do pensamento ético é uma prática moral. Então vamos lembrar, a ética está sempre no pensamento, a moral é a prática, certo? Por que a ética é necessária? Já se perguntaram isso? Por que a gente tem que agir de forma correta? Por que sempre a gente tem que agir de forma correta, né? Muitas vezes a gente percebe no nosso cotidiano, no dia a dia, né? A gente percebe pessoas fazendo coisas que não são corretas. Ou, às vezes, as pessoas se confundem, acham que uma coisa, porque é uma prática comum, passa a ser certa. Lembra que eu falei na aula passada? O certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Lembra que eu falei isso? Pois é, muitas vezes a gente vê as pessoas praticando atos errados. Por exemplo, está na fila de um banco, está na fila da padaria, né? E aí muitas vezes a gente vê alguém cortar a fila, furar a fila. Ou então na fila do banco a gente vê alguém chegar lá na frente e pedir a algum amigo que estava na frente antes para pagar uma conta para ele. É uma coisa que às vezes até comum, né? Muitas vezes a gente vê acontecer, né? E aí as pessoas fazem e se esquecem, por ser comum, muitas vezes a pessoa se esquece de que aquilo é errado, né? Ah, mas todo mundo faz, então eu vou fazer também. Continua sendo errado. Vocês já pensaram, meus amados, se no mundo todas as pessoas pudessem fazer tudo o que elas querem fazer? Já pensou? Alguém poderia dizer assim, que maravilha, seria ótimo eu poder fazer tudo o que eu quero. Será? Será se todos nós pudéssemos fazer tudo o que a gente quer fazer? Será se seria bom? Vamos pensar aí, pensa um pouquinho aí. Ah, eu poderia fazer tudo o que eu quero. Ah, eu poderia dormir a hora que eu quero, chegar no lugar que eu quero, ouvir a música no volume alto que eu quiser. Será se seria bom? Vamos pegar o exemplo da música para a gente tratar desse tema. Será se seria bom a gente fazer tudo o que a gente quer? Vamos lá. Digamos que você tenha um vizinho que gosta de ouvir música muito alta. Até você pode gostar de ouvir música muito alta também, né? Tá bom. E aí digamos que o vizinho gosta de ouvir música muito, muito alta, e aí ele ouça música todos os dias a uma altura, né? Um volume muito alto, aquele paredão e aquele som alto entrando na sua casa. Você quer assistir uma TV, mas não consegue. Você quer dormir, mas não consegue. Você quer ficar em silêncio, mas não consegue. Você quer estudar, mas não consegue. Por que não consegue? Porque tem um vizinho do lado tocando a música no maior volume. Vamos pensar, e se a gente puder fazer tudo o que a gente quer? O vizinho está no direito dele, entre aspas, né? Isso é uma situação hipotética, a gente está imaginando. Ah, mas o vizinho ele pode fazer tudo o que ele quer, ele pode ouvir a música na hora que ele quiser, no volume que ele quiser, né? Olha só como não seria legal a gente poder fazer tudo o que a gente quer, né? Já pensou? Ah, eu quero fazer tudo que eu quero, tá bom. Eu chego na escola
e vou querer comer aquela merenda que o meu colega trouxe, já que eu posso fazer tudo que eu quero, e aí vou e pego a merenda do meu colega, né? Aí o outro quer comer a merenda do outro, porque pode fazer tudo que quer, e aí vai. E seria uma coisa terrível, seria uma grande confusão se a gente pudesse fazer tudo o que a gente quer. Por isso que a ética é importante. A ética existe para que as pessoas possam viver de forma mais harmoniosa possível. Quando a gente respeita os valores, respeita as regras, as leis, respeita o direito dos nossos colegas, nós estamos agindo de forma ética. E aí nós temos uma possibilidade muito maior de viver de uma forma mais harmônica. Por isso que a gente não pode viver num mundo em que as pessoas façam tudo o que elas querem, né? Se pudesse, imagine, só vamos imaginar agora a escola aqui, se a gente pudesse fazer tudo o que quer, se não tivesse regras, não tivesse, né? O professor chega na hora que quer, chega lá, dá aula na hora que quer, o aluno senta e fala alto, enquanto o outro está querendo estudar, o outro conversando demais, bota o pé na cadeira, seria uma grande bagunça, né? Não iria ser bom. Por isso que em todos os lugares que a gente vai, existem códigos éticos, existem regras, existem leis. Por exemplo, na nossa sala de aula existe uma série de regrinhas que todos devem seguir, inclusive o professor. Existem na nossa sala de aula regras para o professor, regras de comportamento que o professor tem que obedecer e regras de comportamento que o aluno tem que obedecer. São regras diferentes, mas o princípio é o mesmo, né? São regras feitas para serem obedecidas, porque se o professor não obedece uma regra, alguma coisa de ruim pode vir dessa desobediência, assim como também se os alunos não obedecem as regras, consequentemente a aula praticamente fica inviável, né? Porque não haverá respeito às regras que são importantes em cada lugar que a gente vá. Por exemplo, na nossa família, existem regras, existem leis na nossa família que a gente tem que obedecer. Não é isso? Dentro de casa cada um tem que cumprir o seu papel, né? Tem regrinhas que os pais têm que obedecer, tem regrinhas que os filhos têm que obedecer. Muitas vezes os pais impõem regras para os filhos. Olha, fulano, filhinho, você não pode fazer tal coisa. Você, quando acordar, escova os dentes. Depois do almoço, escova os dentes. Antes de dormir, escova os dentes. Vá tomar banho, lave as orelhas, né? São regras que a gente tem que obedecer. Você não pode comer o iogurte da sua irmã. Eu comprei para vocês dois, cada um come o seu. Você não pode comer porque sua irmã fica sem comer. Então, são uma série de regras que a gente tem que obedecer dentro de casa, né? E também nas ruas, né? Tanto em casa quanto na rua, quanto na escola, existe uma série de normas e regras. Por exemplo, na rua, imagine se na rua não tivesse regra nenhuma, norma nenhuma, lei nenhuma. Seria uma loucura. O trânsito seria uma loucura, né? Seria carro batendo em carro, seria as pessoas brigando porque não tem regras, né? Não tem a sinalização para a gente obedecer, não tem os semáforos, né? As pessoas podem subir na calçada, seria uma grande loucura. Por isso que as regras são importantes, né? E todas essas regras, elas fazem parte de um conjunto de normas, leis, e nós podemos chamar de ética, certo? Todas elas existem para garantir uma vida pacífica e harmoniosa nos lugares em que nós estamos. Não existe nenhum lugar onde não existam regras, né? Mesmo nos lugares onde estão as pessoas que foram para lá condenadas por descumprirem as regras e as leis, existem regras. Por exemplo, nas cadeias, né? Nas cadeias estão pessoas que descumpriram as leis, descumpriram as regras e as normas da sociedade. Lá nas cadeias estão as pessoas que agiram de forma antiética, ou seja, de forma contrária à ética. Mesmo lá dentro tem uma série de regras que as pessoas que estão lá têm que obedecer. Então, todos os lugares que nós estamos, todos os lugares que nós vamos, são lugares que têm que existir regras, certo? Tem que existir regras em todos os lugares. E uma coisa muito importante, a gente tem que entender que todas as pessoas têm direitos, né? Todas as pessoas têm direitos, e os direitos das pessoas são direitos iguais, né? As pessoas têm direitos a acreditar naquilo que elas querem acreditar, pensar
aquilo que elas querem pensar, né? Tem direito a estar nos lugares que elas podem estar, né? Então, é muito bom a gente respeitar as pessoas, certo? Uma grande forma de olhar as pessoas é olhar as pessoas por aquilo que ela é e não por aquilo que ela tem, né? Uma pessoa tem que ser valorizada pelo que ela é. Ela é uma pessoa bacana, ela é uma pessoa legal, ela é uma pessoa correta. Então aí está o valor das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas têm muitas coisas, mas não têm os valores fundamentais para que sejam respeitadas. E quais são esses valores fundamentais? Honestidade, verdade, né? Quando a pessoa é honesta, quando a pessoa é verdadeira, quando a pessoa é amiga, companheira. E aí a gente tem que valorizar as pessoas por esses valores que elas têm, né? E não por ela possuir uma camisa, volta ao mundo, ou uma calça pai pega marreca, um carro, né? Isso aí não diz muita coisa sobre a pessoa. O que diz sobre as pessoas é o que ela é. Olha, João é uma pessoa bondosa, inteligente, generosa, uma pessoa generosa, né? Então, esse é o grande valor da pessoa, né? Então, meus amados, vamos voltar um pouquinho. Ética é um conjunto de normas, regras que nos ajuda a diferenciar entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, que está internalizado em nossa cabeça. Moral é a prática correta da ética. Imoral, a prática incorreta da ética. Existe um caminho muito fácil para a gente ser feliz. E por incrível que pareça, é um caminho fácil, ele é estreito, mas caminhar nesse caminho é muito mais difícil, né? Esse caminho é o caminho da ética. É fácil porque fazer o certo, a gente sabe muito bem distinguir o certo do errado. É fácil distinguir o certo do errado, né? É muito fácil, né? A gente distinguir uma coisa certa de uma coisa errada. Caminhar nesse caminho é que é difícil. Porque muitas vezes a gente está andando no caminho certo, fazendo as coisas que são certas, e dezenas, centenas de pessoas estão ali do lado fazendo o que é errado. E aí a gente tem que ter a firmeza, olha, mesmo que todo mundo ali esteja fazendo errado, eu continuarei fazendo o certo. Certo, meus amados? Pois é, então, a nossa aula de hoje está encerrada. Eu peço aos meus amados que vão no módulo na página 407, perdão, 407, 408 e façam as atividades da página 407, 408. Até a próxima!